Oi, pessoal. O povo tá entrando. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Um monte de gente conhecida, amigos novos também. Oi, Fê. Oi, Luana. A Célia tá aqui. Tati Torres de Joinville. Muito legal receber vocês aqui comigo. Todo mundo recebeu o e-book direitinho no e-mail. Se alguém não recebeu, por favor, me avise. Quem tem Gmail, dá uma olhada se não entrou na aba promoções, porque quando eu mandei pra mim mesma, entrou na minha aba de promoções do Gmail. Aí depois eu pedi pro pessoal dar uma ajeitada nisso pra ver se tava entrando certinho pra todo mundo. Oi, Darcy! Oi, Silvana! Eu vou dar mais um minutinho e vou começar a falar, porque tem bastante pergunta. Passei o dia inteiro com muitas perguntas no grupo, graças a Deus. Bastante pergunta também naquela caixinha que a gente colocou nos stories. Então teve bastante pergunta ali também. No final nem consegui repostar todas as que me fizeram. Então eu vou não receber, tá? Vou pedir pro pessoal dar uma olhada para quem não recebeu aí para conseguir receber. Dá uma olhada no spam. É Babi Lopes. Dá uma olhada no spam para ver se não foi para caixa de spam, tá? Senão a gente vai dar uma olhadinha. Tem que ver se também não foi para aquela... Se é Gmail, tem que ver se não foi para a aba do social. Porque como foi via Insta, pode ser que tenha caído lá também. Deem uma olhadinha nisso. E se não der, me manda no inbox depois da live que eu vou verificar isso pra ti, tá, Babi? Olha, um monte de gente conhecida entrando. A nossa veterinária aqui, a Ana Paula Rossi. Teve várias perguntas de florais para animais. Aí eu vou contar para vocês como é que eu lido com isso. Eu faço bastante prescrição para animais, sim. Normalmente com a ajuda dos veterinários, tá? Então nós vamos conversar sobre isso hoje também. Tenho aqui, ó, a cola das perguntas. E vamos lá, então. Acho que vamos começar do começo, né? Teve pessoas que me disseram assim, eu sou leiga, não conheço nada. Então, a ideia do Jana Florais é justamente trazer para todo mundo os florais. Porque não adianta assim, eu saber muito de florais e saber que é uma baita ferramenta, vamos dizer assim, e não conseguir alcançar as pessoas com isso. Só quem tá ligado muito diretamente a mim sabe de todo o potencial dos florais. Então eu cheguei à conclusão que se o Dr. Bá dizia que queria uma forma de tratamento que as pessoas pudessem se autocurar, tá? E tivesse isso à mão de todo mundo, porque era esse o desejo dele. Ele queria que os remédios florais dele estivessem ao alcance de todas as pessoas do mundo e que as pessoas tivessem esse benefício. Então eu pensei assim, a gente como comunidade, né, de terapia floral, tem que espalhar isso, não pode ficar só na mão dos terapeutas. Então a minha ideia aqui é dar uma ferramenta para pessoas que não querem ser terapeutas ou que desejam ser terapeutas, poder fazer o uso dos florais. Então assim, se quiser ser terapeuta, primeiro a gente precisa estudar muito psicossomática, precisa estudar o comportamento humano
e precisa conhecer a fundo as essências, tá? Eu atualmente trabalho com 5 sistemas e eu uso todos eles dependendo do que a pessoa vai me apresentando. Então, antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou Janaína Maurel Gomes, eu me formei em 2000 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em farmácia, tenho especialização em homeopatia, cosmetologia e manipulação, tá? E em 2009 eu fechei a minha farmácia de manipulação para me dedicar exclusivamente aos florais. Então eu cheguei à conclusão que eu queria, que minha alma estava pedindo para ser terapeuta. Na época, meu conselho, né, o conselho de farmácia não permitia que farmacêutico fosse terapeuta. E aí eu segui meu coração. Eu decidi assim, bom, se é para escolher, então eu quero ser terapeuta, não quero mais ser farmacêutica, não quero mais ter farmácia. E aí então eu fechei minha farmácia, que é aqui em Garopaba, Santa Catarina, para poder me dedicar aos florais de verdade. Eu já estudava florais desde 95. Durante a faculdade inteira usei muito floral, muito, principalmente em época de prova, que dava um desespero. Aí, né, o floralzinho tava ali para socorrer. Santo Rescue, que me ajudou muitas vezes nessa vida. E eu não tinha grandes conhecimentos de outros sistemas até 2003. 2003, que foi quando eu vim para Garopaba, botei uma farmácia de manipulação aqui e aí tive contato com outros terapeutas, com Cynthia Miller, com a Súria, e elas foram me apresentando outros sistemas. E aí, assim, eu me apaixonei pelo sistema da Califórnia, que pra mim foi uma coisa, assim, reveladora, porque o Bach eu sentia, mas não sentia tanto, dependia do caso. Mas quando eu tomei Califórnia foi uma loucura, assim, parece assim que abriu uma janela na minha frente e eu consegui enxergar muita coisa que eu nunca tinha enxergado. Então assim, eu fiquei ali que os florais me ganharam de vez. E aí eu comecei a estudar outros sistemas, aí me joguei a estudar Califórnia, aí tive a oportunidade de conhecer o Bucho australiano, fui estudar Bucho australiano, aí depois fui estudar Saint-Germain, Filhas de Gaia, Alasca, sendo que vários deles eu consegui fazer curso com os sintonizadores dos sistemas. Então eu consegui fazer curso com a Neide Margonari do sistema Saint-Germain e com a Thalita, que é filha dela. Fiz com Steve Johnson, que é do sistema do Alasca, que infelizmente já faleceu. Fiz com a Maria Grillo, que é das Filhas de Gaia, que é maravilhoso, um sistema fortíssimo. Fiz com o Ian White, que é do Bucho australiano. Com o Bach não deu, ele morreu muito antes de eu nascer, não deu pra fazer, né, gente? Brincadeira, mas... E, bom, então eu conheci... e fiz com a Cynthia Kemp, dos florais, quase me esqueço, dos florais do deserto, que também é um sistema que eu trabalho. Eu não domino muito ele, eu tenho algum conhecimento, que foi os conhecimentos que eu adquiri nos cursos da Cynthia, mas o que ela me passou, isso eu aproveito bastante, eu uso bastante. Então, sempre que eu posso ter contato com um sintonizador do sistema, eu me jogo, porque é beber da fonte, né? No ano passado eu fui fazer um passeio que não foi um passeio de estudos, na Inglaterra, com a minha professora Rosana Souto e mais um grupo de terapeutas, pra gente fazer o caminho que o Bach fez quando ele foi descobrindo as primeiras essências florais. Então foi um passeio maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E eu tive uma experiência fortíssima, depois eu vou contar pra vocês também. E é isso, então foi assim que eu caí nesse mundo e não me arrependo nem um segundo de ter aberto mão da minha farmácia de manipulação para poder ser terapeuta floral, porque é uma coisa que me realiza de verdade, assim. Eu não vivo sem os florais, assim. Pra mim, a vida é equilibrada através dos florais e me ajudam muito. E eu vejo que ajuda todo mundo, desde criancinha, gestante, idoso, cachorro, gato. Inclusive, foi uma das perguntas. Então, eu vou começar a falar pra vocês quais foram as dúvidas que surgiram, tá? Pra gente ir conversando. Então, só pra esclarecer, de onde é que saíram as essências florais? Dr. Bach, que é o que dá o nome dos florais de Bach, tá? Era um médico inglês, nascido em 1800 e
agora esqueci a data. 886, eu acho, se eu não me engano. Bom, final do século, tá, 19. E ele era primeiro cirurgião, aí depois ele foi se especializando e começou a trabalhar com imunologia, homeopatia, e ele queria uma forma de tratamento suave. Ele não queria assim que as pessoas tivessem que sofrer para se curar. Ele, como cirurgião, observou que as pessoas adoeciam de formas diferentes, ou melhor, se recuperavam de forma diferente. Às vezes a pessoa tinha, duas pessoas, né, tinham a mesma doença pelo mesmo motivo, uma ficava boa e a outra morria. E aí ele queria saber qual era, por que disso? Se a pessoa teve o mesmo tratamento, teve tudo do mesmo jeito, por que uma pessoa né, ficava boa e a outra simplesmente morria? E aí ele começou a se dar conta que tinha um fator invisível nisso. E aí ele era muito curioso e ele ficava sempre observando todo mundo. E aí ele simplesmente se deu conta de que pessoas, por exemplo, otimistas, a chance de melhorar era muito maior do que aquelas que achavam que não tinha jeito, que ia morrer mesmo. Aquelas realmente, de fato, morriam. Então ele começou a ir atrás, até que ele conheceu a homeopatia e viu que na homeopatia tinha muita resposta das dúvidas dele e que fazia muito sentido para ele. E aí ele começou a usar a homeopatia nas pessoas. Só que a homeopatia, para quem conhece, quando tu vê um medicamento muito acertado para aquela pessoa, normalmente tu tem uma agravação muito forte. Então a pessoa fica mal para depois melhorar. E aí o que aconteceu? O Dr. Bar não queria essa agravação. Ele queria que a pessoa ficasse bem, se sentindo bem o tempo inteiro. Então ele pensou assim, não, eu vou arranjar um jeito, né? Eu tenho que pesquisar uma forma dessas pessoas chegarem na cura, mas sem ter que sofrer primeiro. E aí um belo dia ele teve um insight de que o orvalho das plantas, ele era super conectado com a natureza, se ele sorvesse, né, tomasse o orvalho de certas flores, mudava o estado emocional dele na hora. E aí, plim, acendeu a luzinha e ele se deu conta que é isso, eu vou usar isso para curar as pessoas, mas como é que vou curar as pessoas com orvalho de planta, né? Surreal, não tem como. Aí então ele desenvolveu o método floral. Primeiro o solar e depois por fervura. Por solar, ele pega as flores que interessam para ele, né? No caso, elisomímulos, empádios, são várias flores. E aí pega aquelas florzinhas, vai no local onde ela nasce espontaneamente, num dia de sol, bota numa tigelinha de cristal com uma água pura de nascente, sem ter sido tocada pelo homem, e deixa aquelas flores naquela tigela no sol por umas 4 horas. Depois se tira aquelas flores e aí vamos supor que a gente tenha 1 litro de água, a gente vai colocar 1 litro de conhaque, que é o conservante. A função do conhaque é só a conservação, tá? E isso é a nossa tintura mãe do floral. Ou seja, em momento algum a gente tem um princípio ativo presente, a gente tem energia desde o início. Tá? E aí é a diferença entre floral e homeopatia. Homeopatia a gente parte de um ativo, né? Daí tu vai fracionando aquilo e fazendo as sucções, tá? Quem tiver interesse depois eu posso entrar mais a fundo nisso, mas a gente parte de um princípio ativo. Então a forma de preparo entre os dois é completamente diferente. Então, por isso, assim, ó, tem muita gente que vem com aquela história da homeopatia, de que, eu não posso tomar o floral e escovar os dentes, tem que esperar 20 minutos, ou então tem que ser sublingual, Então, tem muitas crenças que não fazem mais sentido, tá? Porque a forma de preparo deles são completamente distintas. Então, assim, ó, eu digo, tu pode tomar a Maria Grilo, tá? Que é a sintonizadora do sistema florais da Filhas de Gaia. Ela, num curso, dizia assim, gente, eu boto no tempero do feijão, eu tempero tudo com floral, eu boto floral no tempero, guardo lá no potinho, na hora de fazer feijão, a família inteira toma o floral e faz diferença. Eu acredito nela, porque a gente sabe que os florais, eles são super poderosos e é frequencial. A gente tá trabalhando com uma vibração, com energia quântica, tá?
Então, por isso não tem essa coisa de não pode escovar os dentes, não pode não sei o que. Se pode botar no feijão, então dá pra botar em qualquer coisa. E assim, a experiência que eu tenho é de que funciona. Tá? Então funciona. Então pode botar num suco, pode botar... Se esfregar na mão vai funcionar, se usar em spray vai funcionar. A gente tá trabalhando com um grupo de autistas, usando em álcool gel, passando nas mãozinhas deles e funciona. Então assim, formas de usar floral, use a sua imaginação, tá? Água de banho de bebê. Alguém me perguntou, gestante, como é que eu dou floral para gestante, qual é o conservante que usa? Eu, a princípio, uso conhaque 20%, eu padronizei isso, 20%, porque eu acho que 30% é demais e menos do que isso a conservação fica meio complicada mesmo, dependendo do lugar que a gente tá, se é mais quente, tá? Então assim, o conservante do floral é para inibir proliferação de bactéria e de fungo. Então assim, a parte mais crítica dessa conservação é o quê? A forma de uso. Se tu encostar na boca, deu. Se der um bafinho, mas eu não encostei na boca, tô botando longe, mas deu um bafinho. Gente, a nossa boca é um caldo de cultura, é o que tem de tudo ali dentro. Tem de tudo. Se a gente fizer uma lâmina e ver o que tem numa boca, gente, sai correndo. Eu me lembro na faculdade, um professor perguntou: o que vocês preferem, beijar uma boca ou um ânus? E aí todo mundo, que horror, uma boca. Daí ele disse, então eu vou mostrar pra vocês o que tem num e o que tem no outro. E mandou umas fotos do que tinha num de bactérias e fungos e no outro. Olha, a boca é bem mais suja. Então a gente tem que ter esse cuidado de verdade, tá? E cuidar como é que tá fazendo o uso do floral, tá? A validade também tem muito a ver com isso, com como é que tu vai armazenar, como é que tu vai ter o cuidado de tomar. Então eu aviso pros meus clientes, olha, pinga, se tem dúvida de como é que tá tomando, pinga numa colherinha, pinga num pouquinho de água, não tem problema nenhum, não vai perder o efeito, tá? Então, eu vou aqui para as perguntas, me pedindo assim, dicas para atendimento com criança. Muito bem, depende da idade da criança, tá? Crianças bem pequenas, por exemplo, de 0 até 3 anos mais ou menos, sempre a consulta eu faço primeiro com a mãe, porque eu preciso saber a concepção, se foi uma criança planejada ou não, a gestação em si, a gestação em si, como é que foi, o que essa mãe sentiu nessa gestação, o que ela passou, quais foram as experiências que ela teve, aí depois como é que foi o parto e como é que foi a primeira infância dessa criança até o momento. Então eu faço uma anamnese bem completa, tá? Pra saber tudo direitinho como é que foi o desenvolvimento dessa criaturinha, desde o ventre até aquele momento. Aí numa segunda etapa, eu peço, dependendo se a criança é grandinha já, vamos supor uns 3 aninhos, eu peço pra trazer a criança. Aí eu boto ela pra desenhar, às vezes eu tenho os baralhos dos florais, eu boto no chão pra ela escolher as flores. Então tudo depende muito do desenvolvimento da criança. As crianças maiores, eu também faço uma consulta com a mãe previamente, né? Porque tem coisas que não é interessante perguntar para falar na frente da criança, não vai dizer, eu não queria ter esse filho. Pô, não dá, né? Não vai dizer isso na frente de uma criança. Então eu sempre faço uma primeira entrevista com a mãe e aí depois eu peço para trazer a criança para eu observar, conversar com ela. Se é um adolescente, aí eu dispenso essa primeira entrevista com a mãe e falo direto com o adolescente. Se eu sinto necessidade de mais informações, aí eu solicito que a mãe ou o pai, enfim, venha no consultório pra gente ter uma conversa, pra eu conseguir ter um melhor entendimento daquela pessoa, né? Porque eu preciso entender como é que a pessoa se sente. Então, dependendo do caso, não me adianta eu ouvir uma mãe dizendo que um adolescente é isso, é aquilo, é o outro, faz o outro. Eu preciso saber o que passa dentro dele. Então, em caso de adolescente, normalmente o contato é com ele direto, a não ser que eu sinta a necessidade de ter informações intrauterinas e aí ele possivelmente não vai saber me dizer tudo. Tá?
Me perguntaram aqui como indicar para pets e se era necessário um curso. Então, eu quando faço indicação, que alguém me pede indicação para cachorro, gato, eu normalmente tenho vários amigos veterinários e a gente troca uma ideia, tá? Mas eu sempre faço assim, ó, eu vejo como é que é o dono, porque o dono vive em simbiose com o bicho, não tem jeito, tá? Para entender o que aquele bicho tá passando. A maioria das vezes que me trouxeram algum caso de bicho, foram bichinhos que foram adotados e que tinham traumas, né, anteriores a essa adoção. Então eram bichos extremamente estressados, então a gente já trabalha... Eu normalmente bicho entro direto com floral de Bach, eu não uso outros sistemas, tá? O mais comum pra mim é usar os Bach. Eventualmente eu entro com alguma essência de Califórnia, de Saint Germain também, mas eles respondem muito bem aos florais de Bach. E aí o que eu preciso saber sobre alguma doença de animais, eu converso com os veterinários. E aí eles me orientam e a gente vê o que pode fazer e conversa junto com o tutor, né? Pra saber como é que vai levar aquele tratamento, tá? Eu não sou especialista em bicho, mas eles respondem super bem e normalmente, e até hoje eu não tive nenhum problema, assim, do bichinho não responder ou de passar mal nem nada, tá? Mas o correto é tu ter um contato com algum veterinário que possa orientar bem, tá? E entender, porque tu entendendo as emoções, tu pega pelas emoções deles. É um cachorro raivoso, medroso, tem ciúmes do dono, e por aí a gente vai, tá? O pessoal acenando aqui pra mim, manda... Opa, desculpa aí, virei a câmera. O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Ai, para aí, gente. Não, mãe, calma aí, calma. Fui acenar e deu problema. Tá, mãe, não assim. Não vou acenar mais. Vou acenar assim, porque não deu problema aqui. Aí me perguntaram o seguinte: tem vários florais que servem para a mesma situação. Por exemplo, ansiedade. Como escolher? Então, a gente escolhe o floral pelo como a pessoa reage perante a vida. Então, sim, existem várias essências que são para a mesma coisa, só que elas têm nuances diferentes. Por exemplo, ansiedade. Um empátiens trabalha a ansiedade. Um empátiens é um floral de Bach. Uma camomile trabalha uma ansiedade, é um floral da Califórnia. Se a pessoa é ansiosa e o padrão dela é eu quero para ontem, eu não sei esperar, eu sei fazer e faço melhor do que todo mundo e faço rápido, eu vou para um empátiens. Se a pessoa é uma ansiosa, mas é uma ansiosa que somatiza na barriga, que dá aquele frio na barriga, se sente desconfortável, eu vou para um camomile. Então tudo isso vai depender muito da pessoa que está na tua frente, ou da gente mesmo, a gente saber, não, essa é a minha ansiedade, agora eu tô com dor na barriga, é um camomile. Eu tô irritada e quero tudo para agora, tá tudo se atrasando, eu vou pro empátiens, tá? Então a gente vai aprendendo as essências, a gente vai entendendo quais as essências a gente vai escolher, mesmo que a situação tenha o mesmo nome, porque na verdade a minha ansiedade é diferente da ansiedade da minha filha, a ansiedade é diferente da Carol, é diferente da Célia, porque cada um lida com isso de uma forma diferente, tá? Uma pessoa perguntou: gostaria de saber como utilizar florais em crianças pequenas, de 0 a 7 anos. Pode dar com as gotinhas direto na boca. 0 anos, assim, bebezinho eu gosto muito de indicar que coloque na água do banho da banheira. Bota lá 10 gotinhas na água do banho, deixa aquela criança ali. Tem um super efeito, elas respondem muito rápido porque elas não têm toda uma bagagem que a gente já tem, então em criança pequena é tudo muito mais rápido, tá? E as maiorzinhas podem tomar. Se tiver uma recusa, por exemplo, uma criança autista que tem recusa ou seletividade alimentar, a gente pode partir para um álcool gel, passar nas mãos, ou então bebezinho também dá para botar num óleo e fazer massagem nos pezinhos, nas perninhas, vai fazer efeito igual. Muito bem, vamos pro próximo aqui.
Para fazer uso dos florais, é preciso ter um certificado na área ou é livre o uso? O uso dos florais é livre. Para ser terapeuta floral, é que você vai ter que fazer curso e se capacitar. Hoje em dia não tem um órgão regulador, um conselho para isso, tá? A gente tem as terapias holísticas, que agora tem uma sigla que tu pode usar. Eu assim, a legislação não é o meu forte, tá? Quando eu preciso de qualquer coisa, eu peço orientação para a Arte Flor, que é um órgão que eu sou associada no Rio Grande do Sul, e para o Conaflor, que é o nacional. Então isso vocês podem se informar melhor com eles, tá? E para se associar na Arte Flor e no Conaflor, tu tem que apresentar um número de horas de cursos que eles vão validar, então de pessoas que dão curso, né, que são validados por eles, e aí tu entra nessas associações. Então a Arte Flor precisa menos horas, e pro nacional, se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano é 360 horas, alguma coisa assim, tá? Então, para usar, qualquer pessoa pode usar, não precisa ser via terapeuta. E é isso que o Dr. Bach queria, que a pessoa identificasse seu problema e soubesse qual essência usar, tomasse e ficasse bem. Outra pergunta aqui. Queria usar um floral em uma pessoa que está acamada, mas que ela não quer tratamento alternativo. Como posso usar sem que ela saiba? Gente, a gente não cura quem não quer ser curado. A gente não consegue ajudar quem não quer ajuda. Então, assim, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Se a vontade dela é não usar, paciência, tá? Porque não adianta, é dar murro em ponta de faca. Ah, Janaína, mas se ela usasse o floral, será que ela ia melhorar? Possivelmente sim, mas a gente precisa ter respeito pela vontade dos outros, tá? Inclusive em consultório, eu só acesso o que a pessoa está me pedindo. Mesmo que eu tenha identificado que o problema dela é outro, se não é aquilo ali que ela está disposta a tratar, a trabalhar, eu não mexo, tá? Eu não mexo, por quê? Porque isso é respeito. Eu posso até dizer pra ela, olha, eu identifiquei que o teu problema pode ser disso e disso e disso. O que que tu acha? Vamos trabalhar isso? Aí se a pessoa disser, beleza, vamos, aí a gente vai. Do contrário, a gente faz o que nos é solicitado, tá? Gostaria de saber como pode ser feita a prescrição do floral. Apenas por análise da anamnese ou por pêndulo, por exemplo? Então, pode ser feito por anamnese, pode ser feito por pêndulo, né, radiestesia, pode ser feito através do baralho. Então, assim, do jeito que tu conseguir, por mapa natal, tu pode fazer, né, pelo mapa astrológico da pessoa. Então, assim, por onde tu conseguir avaliar como é que aquela pessoa reage, como é que ela se comporta, como é que é o emocional dela, tu pode usar como uma forma de diagnóstico, assim, né? Pra te orientar, pra tu saber quais as essências tu vai usar. Não tem problema algum. Eu faço por anamnese e quando preciso, crianças pequenininhas, normalmente assim, ou nem tão pequenininhas, mas enfim, lá dos 4 anos em diante, eu gosto muito das cartas florais, porque eles escolhem exatamente as flores que eles precisam usar. É impressionante. Tu faz uma entrevista com a mãe, aí larga o baralho para as crianças ficam apaixonadas pelas cartas das flores, porque elas são lindas mesmo, né? Aí o que acontece? Tu vai olhar e conversar depois com a mãe, olha só, a criança mostrou isso. A mãe fica besta na tua frente, sem, nossa, que loucura. Porque assim, ó, é a alma que escolhe. Não tem outra explicação. Por, né, ela tá precisando daquilo ali, é uma conexão muito forte. Mandaram aqui, meu cachorrinho é muito irritado e nervoso, posso ajudar com florais? Pode sim, né? Acho que eu já tinha respondido lá no início que a gente pode usar com muito sucesso nos animais. Eles respondem tão rápido quanto uma criança contra um bebezinho. Então, rápido a gente vê os resultados. Tenho insônia. Qual a melhor essência para mim? Melhor essência para você é só se eu conhecesse você. Porque para insônia tem
diversas essências. Então a gente tem que saber o que te causa insônia. Vamos supor, tu sente insônia porque a tua mente é uma mente tagarela, que tu deita na cama e pensa, aquela assim, ai, amanhã eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, eu esqueci de fazer isso agora, sabe aquela mente tagarela que não desliga nunca? Então, vai ser um White Chestnut do Bach, ou um Borônia do bucho australiano. Mas não é isso, eu tenho medo de dormir. Então a gente vai ter que ver essências para medo. E por que tu tem medo de dormir? Qual que é o trauma? Então a gente vai pensar num trauma, a gente vai pensar nas essências de medo. Então assim, ó, isso é muito relativo. Tem muita gente que chega pra mim, Jana, monta aí um floral pra mim, eu tô com insônia. Mas tu tem insônia por quê? O que tu sente? Por que tu não consegue dormir? Como é que é? Tu dorme até um pedaço da noite, acorda depois? O que aconteceu que tu te acordou? Tu pensou em alguma coisa? Então assim, gente, a gente precisa entender como é que é essa pessoa. Então por isso que uma das formas de tomar o floral é a gente mesmo escolhendo as nossas essências. Claro que tem que conhecer as essências. Por quê? Porque a princípio, não é todo mundo, a gente é a pessoa que mais se conhece. Claro que tem pessoas que vivem pra fora, olham tudo pra fora e não querem acessar o que passa dentro de si, porque às vezes dói muito, tá? Mas a gente tem essa capacidade de saber de verdade o que tá passando lá no fundo do coração. Então tu vai escolher uma essência pra insônia de acordo com o que gera a tua insônia. Então assim, ó, a gente sempre vai lá na origem. Dá pra trabalhar um floral sem estar trabalhando na origem do problema? Sim, mas é uma aspirina floral. Tenho dor de cabeça, eu tomo aspirina, mas se a minha aspirina é de sinusite, vai passar o efeito da aspirina. Se a minha dor de cabeça é de sinusite, vai passar o efeito da aspirina, eu vou ter dor de cabeça de novo. Se a minha dor de cabeça é de uma, sei lá, é alguma coisa cerebral, quando passar o efeito da aspirina, vai doer de novo, tá? Dá pra tomar floral assim? Dá pra tomar floral assim. Mas sabendo que tu vai ficar refém daquele floral enquanto tu não tratar a origem do teu problema, tá? Se gato pode tomar floral? Pode. Gato, cachorro, já dei pra coelho, cavalo. Tem uma amiga terapeuta que é a Camila. A Camila é veterinária, além de terapeuta floral. E ela já deu até pra hipopótamo. Então, qualquer bichinho respirou, pode tomar floral, tá? Então, assim, qualquer ser vivo, planta pode tomar floral. Como assim, Janaína? Planta vai tomar floral? Sim, tem um vaso lá morrendo. Se tu regar ele com rescue, vê a diferença. Depois me contem aí. Que mais aqui? Se tem floral para ansiedade, então acho que já foi explicado. Tem várias essências, depende da tua ansiedade, tá? Não tem como dizer assim, este é para ansiedade, tomem este. Não. E a minha ideia dos e-books é nas próximos e-books vocês vão começar a receber e-books por temas, com sugestões de essências, para você ver o qual que fecha mais com os emocionais, né, de vocês, tá? E aí, não é uma fórmula, não tem uma fórmula pronta. Existem fórmulas prontas dos próprios sistemas que tu pode, né, pegar eles a qualquer momento para usar. Eu, por exemplo, quando alguém me pede, eu quero uma fórmula para ansiedade e não quer me dizer o que gera ansiedade, fórmula pronta. É para isso que tá ali, é um aspirinão dos florais, tá? Se eu não posso ingerir álcool, posso tomar florais? Pode. Porque além do brandy ou conhaque como conservante, a gente pode fazer o conservante de glicerina, tá? Pode usar a glicerina como conservante, pode usar o vinagre de maçã como conservante e pode dispensar sem nada de conservante. Qual é o grande problema de não ter conservante? A contaminação. Aí a validade é mínima, tá? Então, a pessoa, além de ter que manter na geladeira o floral, ela vai ter que ter muito cuidado e tá sempre olhando para ver se não tá contaminado. Um floral estragado a gente vê assim, ó, fácil. Tu bota ele contra a luz, enxergou qualquer coisinha sobrenadante lá dentro, porque quando tu recebe um floral, ele é límpido, totalmente translúcido. Se tu vê que ele tá turvo, ou ele alterou o cheiro,
ou se tu pingou uma gotinha e sentiu que o sabor mudou, ou então tu vê ETs lá dentro, pode jogar fora, porque venceu. Outro dia, uma pessoa me trouxe um floral. Ai, olha aqui, ó, esse floral eu fiz, mas apareceu esses negócios aqui dentro. Os negócios eram uma cultura de fungo linda. Então eu disse, não, isso daí pode ter certeza que isso daí foi encostado na boca. Daí a pessoa, não, a gente tem super cuidado desse bom. Mas então, possivelmente pegou a pessoa que estava usando, deve ter dado um bafinho e contaminou. E aí me deu um insight, né? Afinal de contas, eu tenho uma farmacêutica dentro de mim ainda, não adianta. Eu olhei aquilo e disse, mas isso aqui tá com cara de fungo, com bactéria, tá estranho esse bagulho. Aí eu olhei e disse assim, escuta, quem tá tomando isso aqui por acaso teve alguma amidalite, alguma coisa assim? Ah, sim, meu filho, ele tá cheio de placa. Tá aí. Então, assim, possivelmente o menino ou encostou ou deu um bafinho e aí contaminou todo o vidro, tá? Então, por isso, o cuidado de repente, é muito mais seguro. Se tu pingar um copinho d'água, as 4 gotinhas, toma. Até porque fica mais fácil de visualizar as 4 gotas, porque eu tenho muitos clientes que fazem as 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Gente, aí não tem quem aguente pagar floral. Ah, mas tem problema, Janaína? Problema não tem, tá? Não vai fazer mais efeito do que faria, nem menos efeito do que faria. Só que tu vai gastar teu floral muito mais rápido, vai ter que mandar fazer de novo. E não vai ser... Porque um floral mais forte, gente, é um floral que tem mais frequência nas tomadas, tá? Quando a gente tem mais contato com o floral, porque a gente tá trabalhando com uma frequência. É como se a gente fosse um laguinho, tá? Isso eu conto, quem é cliente meu conhece essa história, é como se a gente fosse um laguinho. E eu quero imprimir um padrão de ondas nesse laguinho. Se eu pegar, considerar que as minhas gotinhas são pedrinhas, se eu jogar 4 pedrinhas, dali a X tempo mais 4 pedrinhas, daqui a pouco mais 4 pedrinhas, eu vou manter um padrão de ondas no meu laguinho. Se eu pegar as 16 pedrinhas e atirar uma vez no dia, eu vou fazer um ondão e no final do dia eu não tenho mais onda naquele lago, tá? E aí eu não tenho mais o efeito. Então, quanto mais vezes eu tomo o floral, mais forte ele fica, mais rápido ele age. Se eu tô passando por um processo e quero diminuir, tá? Ai, tá muito rápido, eu não tô dando conta. Toma menos vezes por dia, tá? Então isso é uma orientação que eu vou dando, né, para os clientes quando eles estão tomando no processo de tratamento floral. Eu vou orientando, aconteceu isso, então diminui, toma 2 vezes por dia, vamos ver o que acontece. Eu não tenho bola de cristal e eu não tenho como prever de antemão o que vai acontecer com cada um. Então o que acontece? Eu vou orientando durante o processo, a pessoa vai me dizendo como é que tá e eu vou dizendo, então faz assim, faz assado. Essa semana eu tive casos de pessoas que tiveram crises, que a gente tá trabalhando síndrome do pânico, tá? Que aliás, floral atua muito bem em síndrome do pânico. E eu não estou dizendo para não usar medicamentos sob prescrição médica, tá? Não precisa, quando tu toma um floral, não precisa e não deve parar do tratamento médico, tá? Por quê? Porque terapia floral é complementar, não é para excluir o resto e ficar só com floral, tá? Se tu começou direto com floral, o floral deu conta, beleza. Se não deu conta, gente, a gente precisa abrir mão de tudo que existe para nos ajudar. Ó, estão perguntando se tem para psoríase. Tem que ver o que tá gerando essa psoríase. Uma outra pessoa ali me perguntou se 20% para criança. Eu dou para criança com 20% sim. E aí mando a mãe botar num copinho com um pouquinho de água e a criança tomar, se for criança bem pequena, né? Tipo de 4 até 10 anos. Se for maiorzinha, já não mando nem diluir se não quiser, tá? Então, o que mais vamos falar aqui? Estão perguntando aqui, os florais podem me ajudar a ter mais autoestima? Sim, tá? Porque o floral, na verdade, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Então a gente começa a ter consciência
de como é que a gente age, o porquê que a gente age desse jeito, começa a dar uns insights, e aí tu começa a se dar conta, assim, nossa, eu nunca tinha me dado conta, mas tal coisa me incomoda, mas é uma coisa tão besta. Aí tu começa a nem se incomodar mais com aquilo que te irritava profundamente antes. Então, assim, ó, é autoconhecimento, expansão de consciência. Pra mim, floral é isso, tá? E a gente se autoconhecendo, o que que acontece? Tu consegue elaborar tuas emoções. Porque o problema das doenças é que quando tu não consegue elaborar uma emoção e tu guarda, ela fica lá guardadinha. E aí daqui a pouco ela começa a acumular. Mais uma, começa a engolir sapo. E mais um sapo, mais um sapo, mais um sapo. Quando tu vê, ou tu cospe aquela sapaiada toda, ou tu vai ter uma doença física. Então o floral, ele ajuda a promover a saúde, tá? Não é pra trabalhar as doenças em si. A gente pode trabalhar, claro que a gente pode. Até porque, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tenha câncer, tá? Aí ela vai lá, faz quimo, zera tudo, muito bem, fica muito bem, obrigada. Aí, daqui a pouco, ela teve, vamos supor, uma mulher, teve um câncer numa mama. Dali um X tempo, a mulher vai lá e tem na outra mama. Se tu for ver a fundo essa pessoa emocionalmente, ela não mudou o padrão dela de jeito nenhum. Ela continua igual. O pensamento dela é o mesmo, ela não mudou nada, ela continua sendo exatamente como ela era lá no início, quando ela teve câncer na primeira mama. Então, se ela não mudar o padrão dela, ela vai curar com a quimio aqui, pode curar com a quimio segunda, daqui a pouco vai dar um câncer em outro lugar, ou muda o padrão de pensamento e de emocional, ou vai continuar o teu corpo gritando, tem problema, se tu não mudar, vou continuar te mostrando, e se tu não enxergar aqui e simplesmente passar uma borracha, eu vou te mostrar em outro lugar, mas uma hora tu vai ter que te dar conta. Então o floral faz isso, ele faz tu te dar conta, entendeu? Então, é isso, ele vai fazer melhorar tua autoestima, porque tu vai se conhecer, vai saber do teu potencial, porque todo mundo nasceu com potencial pra tudo. A gente nasceu pra ser feliz e saudável. Aí vem um meio ambiente que às vezes nos incomoda, as pessoas e, enfim, os estresses da vida, né? E aí acontece isso, a gente adoece. Então, quando tu consegue ter consciência do que tá te perturbando e mudar o teu padrão emocional, acabou o problema. Aí outra pergunta que é parecida com esse da autoestima: florais podem fazer eu me sentir mais confiante? Então sim, então a gente tem que ver por que tu não é confiante, quais são as tuas inseguranças, né? E tratar lá na origem. Ah, tem alguém aqui perguntando se florais pro TCC. Sim, inclusive assim, ó, pra isso, como é uma coisa bem pontual, tu pode tomar Cognis, que é uma fórmula do Bush australiano, então é Cognis Essence, que é maravilhoso, faz a gente focar, estudar, conseguir aprender, elaborar tudo que aprendeu. É bem legal, eu gosto muito das essências do Bush australiano, porque elas agem super rápido, tá? Tem Dubá também, tu pode usar Chestnut Bud para ajudar no aprendizado. Tem várias essências que tu pode associar para isso diretamente, sem precisar fazer todo um tratamento, porque daí não é um caso de terapia floral, é uma coisa específica para aquele momento. Beleza, tá? Perfeito. Eu fiz isso na época de vestibular, eu tomava algumas essências, não vou saber te dizer, porque na época eu não era grande conhecedora dos florais, né? Se eu soubesse metade do que eu sei na época que eu fiz vestibular, gente, ia ser tão bom. Mas tá, tudo tem seu horário, seu momento na vida. Alguém me perguntou se existe algum estudo com florais para recuperar habilidades perdidas por um AVC grave. Então, gente, quando eu vi essa pergunta, eu fui atrás para tentar descobrir se tem algum estudo. Não achei nada, pode ser que exista e eu desconheça, tá? Mas eu não encontrei nada. Mas posso falar para vocês o seguinte: a gente consegue trabalhar, por exemplo, todas as coisas, todas as possibilidades. Então, eu agora tô tratando uma pessoa que perdeu um paladar e olfato depois de uma quimioterapia, tá? Recém começamos a trabalhar isso. Então, assim, eu não tenho resultado ainda, mas tô observando, sei de casos que já aconteceram. Então, a gente sabe muito
casos pelos outros terapeutas comentarem, mas registrado como trabalho científico agora que a nossa comunidade está despertando para isso há muito pouco tempo. Então a gente tem muito poucos trabalhos, mas já tem alguns trabalhos na Unicamp. São Paulo o pessoal está fazendo algumas coisas com os florais, tá? Mas especificamente de AVC eu não achei nada, tá? Então, se alguém souber, por favor, me avise, porque eu também tenho interesse. Eu já vi trabalhos de câncer de pele tratado com floral, com excelente resultado. Já vi vários trabalhos, mas de AVC específico, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Ah, deixa eu olhar aqui. Se sair vocês me perdoem, mas eu sou analfaburra disso aqui, tá? Ah, fiz psoríase, já respondi. Conservante. Ah, me perguntaram aqui. Qual o momento certo de fazer um curso de floral diferente? Por exemplo, eu estou fazendo um avançado do Bach e qual o melhor momento para fazer outro tipo de floral? Eu te diria assim, quando tu sentir necessidade de expandir as flores. Por quê? Eu, por exemplo, eu misturo essências de sistemas diferentes, tá? Muito tempo eu me sentia meio... Tipo, tô fazendo uma coisa meio, né, que não pode, porque a gente ouve de alguns sintonizadores que não é pra misturar. Mas aí uma hora eu pensei assim, qual é o problema de misturar? Flor não briga. Flor não tem ego. Quem tem ego é o ser humano, que quer um ser melhor que o outro, o meu é melhor, o teu é pior. Enfim, e aí eu comecei a fazer teste comigo. Eu me testo muito, gente, muito, vocês não têm noção. Aí eu comecei a ver que algumas associações de sistemas diferentes faziam muito sentido pra mim e que era tipo, tirei com a mão. E aí eu comecei a fazer isso e testar. Minha filha também super minha cobaia. Minha mãe, minha cobaia, agora meu namorado também virou cobaia, então vou sempre testando, né? O povo aqui aceita, então a gente vai dando. E eu, por exemplo, eu comecei meus estudos de florais, eu estudei o Bach sozinha. Aí eu fiz o curso da Califórnia. No Sistema Califórnia eles abordam os florais de Bach. Aí depois da Califórnia eu fui estudar bucho australiano e depois eu fui fazer um curso de formação no sistema do Bach pela Healing Herbs, que atualmente eu sou professora desse sistema, tá? Eu sou professora da Healing, né, para os florais de Bach e do Saint Germain também. E o último curso que eu fui fazer formação foi do Saint Germain. E atualmente eu sou professora porque é um sistema assim maravilhoso, assim. A gente só agradece a Neide todos os dias da vida pela sintonização dela das flores, porque é um sistema bárbaro, fortíssimo, maravilhoso mesmo. Então assim, qual é o momento? O momento que o teu coração pedir. Quando tu dominar um sistema, vai pro próximo. Aí tu vai ver que vai se abrindo um leque e quando tu vê, tu aumenta muito o número de combinações que tu pode fazer e a coisa só vai. Uma coisa que me perguntam bastante é o número de essências, de combinações de essências por vidro, tá? Porque existe uma interpretação que eu julgo incorreta, tá? Mas isso é um julgamento meu e de algumas pessoas que eu conheço também pensam assim, tá? Que é no máximo 6 essências. Eu uso mais do que 6 essências, bem mais. Dependendo do caso, por exemplo, uma síndrome do pânico, eu preciso rodear a pessoa, proteger ela de tal maneira que às vezes vão 20 essências, tá? Mas eu trabalho com sinergia, eu não tô trabalhando temas diferentes. Eu tento abordar sempre assim, ó, 3 temas no máximo por vidro, tá? Ou por época, né, que a pessoa tá tomando. E aí, com isso, eu faço as sinergias nesses temas. E quando a gente vai ver, uma coisa leva a outra. Porque nós somos um ser só, tá tudo interligado, então não tem muito como fugir, tá? Então, eu te diria isso, Cris, que faz, se tu domina Bach já, vê qual é o sistema que tu tem mais afinidade, qual que te chama. Eu, por exemplo,
tentei estudar Minas e não deu. Eu tomei umas essências de Minas, não bateu em mim. Eu acho um sistema fantástico. Eu leio sobre Minas e eu fico assim, ó, louca pra usar. Mas todas as vezes que eu usei em mim, eu não senti. Então eu achei assim, ó, não chegou o meu momento de Minas ainda. Uma hora pode ser que chegue, tá? Então isso daí é muito pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que a gente tá quase na hora de encerrar aqui. Ah, a Babi achou, tava no spam. Beleza, Babi, que bom. Se vocês verem, assim, ó, é um e-bookzinho bem sucinto, bem resumido, explicando tudo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar enrolando. Gente, eu não tenho a menor vocação pra enrolar. Eu me lembro na época de colégio que mandava fazer as redações, meus colegas faziam 10 páginas, eu fazia 2, com começo, meio e fim, tchau e benção. Então, esse é o meu jeito de ser na vida, tá? Então, eu sou muito objetiva na mensagem que eu quero passar, então, assim, eu não sei enrolar. Se vocês gostam de historinhas e não sou eu, então, sabe? Então, me desculpa quem se decepcionar com a quantidade de informação, porque eu sou sucinta mesmo, eu vou direto ao ponto, não sei enrolar ninguém, nem o professor de redação não sei enrolar. Tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer aqui, gente? Se tiver mais alguma pergunta, por favor, coloquem agora. Ah, perguntaram se o conservante para animal é igual ao dos humanos. Eu faço os dos animais, como normalmente não vão botar direto na boca do bichinho, eu faço a 10%, tá? Para quê? Para eles não identificarem o sabor. E mando botar na tigela de água 10 gotas, tá? Daí tu vai me dizer, mas e qual é a quantidade de água nessa tigela para as 10 gotas? O meu entendimento de floral é o seguinte. O floral é uma informação da planta na água e colocamos o conservante para ele não estragar. A partir do momento que eu peguei uma gota, 2, 3, não importa quantas, coloquei na água, eu tô imantando aquela água e ela vai simplesmente toda ela ficar com aquela informação. Então a quantidade meio que não me interessa, entendeu? Eu padronizei em 10 e tem dado super certo, então eu deixei assim, tá? Mas pode ter pessoas, terapeutas, que tem outra experiência e que acham, não, eu boto para cada 100 ml tantas gotas, não sei. Eu faço assim, tem dado super certo, nunca tive problema algum, tá? Com cachorro de grande porte, de pequeno porte. Tenho vários cachorros, Janaína. Só um precisa de floral. Tem problema se os outros tomarem? Não vejo problema. Por quê? Porque eles estão vivendo juntos. E se os outros não têm aquela demanda, aquele problema do que a gente está tratando, não vai afetar eles. Então, porque o floral, se tu não precisa dele, ele não faz efeito. Então, não vejo problema algum, tá? Pode ser que tenham pessoas que discordem de mim, mas esse é o meu ponto de vista e é a minha experiência. Eu tô trabalhando exclusivamente com floral desde 2009, tá? Faço uso dos florais e indico desde 2000, quando eu me formei na farmácia, eu já indicava, né? Eu fui trabalhar em farmácia de manipulação em Porto Alegre, já fazia indicação de floral de balcão. Então, assim, ó, tenho uma caminhadinha mais ou menos de 20 anos, né? E tem algumas coisas que eu já testei. Certo, gente? Eu vou encerrando por aqui. Eu acho que não tem mais. Ó, tem uma aqui querendo ser cobaia que confia em mim. Tá bom, Simone, pode deixar. Não conheço nada sobre florais, mas já ouvi falar. Sendo assim, como conseguimos os ingredientes? Os ingredientes são as soluções estoques, tá? Mas tu, quando for manda fazer numa farmácia de manipulação, que eles vão ter os estoques. Os estoques são caros, gente. Eu nem sei bem quanto é que tá. Um estoque gira em torno de R$70. Os do Saint-Germain, como são brasileiros, os de Minas, são mais baratos. Mas estoque é caro, então pra ter em casa estoque não vale a pena. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês, ó. Um estoque. Aqui eu tenho um Rescue, um Five Flower. E um frasco de uso, tá? Esse aqui eu fiz pra mim. Vocês veem, ó, tem um monte de flor aqui, um monte. Mas eu tava precisando.
Tá bom? Então agradeço todos pela presença. Continuem mandando perguntas. Semana que vem a gente vai liberar o próximo e-book e vai ter outra live para falar daí do e-book, tá? Que se eu não me engano é o e-book do sistema imunológico e uso dos florais, tá? Até porque em época de Covid precisamos fortalecer nosso sistema imunológico urgente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo, boa noite aí. Tchau, tchau. Esse é agora.